Ok, então eu quero saudar a todas e todos os presentes aqui hoje, todo mundo que está aqui nessa segunda sessão, nessa que é, né, a segunda sessão do minicurso Justiça, Democracia e Direito, Desafios Africanos e Brasileiros. Esse minicurso aqui, como sabem, ele é promovido pelo NEAC, que é um departamento da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Ele integra um ciclo maior, um ciclo que é composto de um conjunto de minicursos que estão sob a coordenação geral da professora Patrícia Teixeira Santos e do professor Luiz Henrique Passador. Há 2 semanas atrás aconteceu a primeira sessão desse minicurso, com a aula da professora Lucelena, acredito que todos tenham participado, que eu não estive por questão de um choque com outro compromisso que eu tinha no dia, o que foi uma pena, né? O que foi assim, eu fui o primeiro a me lamentar muito dessa impossibilidade, mas já assisti hoje a aula e, enfim, conteúdo muito rico. Há 2 semanas atrás tivemos essa breve interrupção por conta do feriado, né, de 7 de setembro, e hoje, então, damos prosseguimento ao nosso curso, que espero que esteja sendo aí do agrado de todas e todos, né? Já temos aqui um bom quórum, né? Mais de 50 pessoas, enfim, um curso que despertou um interesse muito grande, o que nos alegra muito. Aqui hoje no apoio a nossa... Bom, eu sou Alex Magalhães, desculpem por não me apresentar logo de cara. Eu sou docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que até hoje mantém, de algum modo, né, o emblema de Universidade do Brasil, esse que eu pus aqui no pano de fundo, né, do meu Zoom, e que tem o ícone aí da deusa Minerva. Então, eu sou ex-aluno e docente há algum tempo desta universidade e do Instituto, né, onde eu atuo, no Instituto de Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, e fui, então, convidado pela Patrícia para auxiliar na condução desse minicurso, fazendo a coordenação dele. Então, muito prazer a todo mundo e, enfim, espero que a gente tenha mais uma sessão também bastante rica, assim como a primeira, e certamente teremos. Nós temos aqui no apoio também dessa sessão de hoje os monitores Ana Caldeiras, Pedro Mota e Sara Hannes, a quem eu desde já agradeço aí pelo apoio fundamental que tem dado em todas as sessões do minicurso. Há um revezamento nos monitores, uma peça aí fundamental desse evento. Eu queria, antes de começar, dizer que pedir a todas e todos, né, a maior assim, seriedade possível nas manifestações, nas participações orais ou pelo chat ao longo do curso, na medida que há uma orientação de evitarmos qualquer tipo de manifestação de preconceito, de violência, né? Enfim, de mantermos, né, o nível, né, de civilidade, educação, de respeito nas participações orais ou escritas no curso. Pedir também a todo mundo manter os seus áudios fechados durante a sessão, para que evitar de qualquer ruído externo atrapalhe o fluxo da atividade. Os monitores eles estarão atentos a esse problema e vão fechar o áudio se houver algum esquecimento com relação a isso. Mas como são muitos, né, como são aí mais de 50 nesse momento, podendo chegar a um número muito maior, eu peço a cada uma atenção com relação a esse detalhe, né?
A câmera aberta ou fechada é uma coisa opcional, embora a gente saiba que, quando o número de participantes é muito elevado, a câmera aberta ela pode dificultar um pouquinho a navegação, pode tornar mais lento o sistema, então também é um auxílio, né? Enquanto não se está falando, a câmera fechada ela ajuda, de modo geral, né? No funcionamento do aplicativo. Bom, ao longo da sessão, pode ser que estejam aqui presentes ou a professora Patrícia Santos ou o professor Luiz Henrique Passador. Uma vez que eles estejam aqui, eu dou a palavra a eles para alguma manifestação que queiram fazer. Eu vou, então, apenas apresentar aqui o nosso palestrante de hoje e, logo em seguida, passar a palavra a ele para a gente não delongar muito essa fase inicial. Então, nós temos aqui hoje conosco, temos o prazer de ter aqui conosco hoje, o professor Anderson Ascioli Machado, que ele é formado em História e em Filosofia pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele é mestrando em Ensino de História na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, sob a orientação da professora Patrícia Teixeira Santos. E é também professor da Rede Municipal de Educação de São Paulo. Então, o Anderson aqui hoje ele vai abordar o tópico refúgio e direitos humanos, o deslocamento forçado e questões migratórias. Então, é um prazer tê-lo aqui conosco, Anderson. E eu vou passar a palavra a ele e vou pedir a um dos nossos monitores o apoio no sentido de fazer a exibição dos slides e do vídeo que o professor Anderson preparou aqui para enriquecer a sua apresentação de hoje. Então é isso, professor Anderson, a palavra é sua e nós somos todos ouvidos aí a sua palestra. Obrigado, professor Alex. Primeiro, agradecer pela mediação, né? Agradecer para a professora Patrícia pelo convite, ao professor Luiz, né? A Ana, o Pedro e a Sara pelo apoio aí, né? Nesse momento importante para a gente ajudar a dinamizar o encontro. Boa noite, queria agradecer também a todos e a todas que estão presentes também, né? Que a gente possa ter uma discussão, que eu posso pelo menos colocar alguns elementos introdutórios dessa discussão sobre a questão migratória contemporânea, né, mais especificamente sobre o refúgio e como a relação entre migração e refúgio está profundamente relacionada com a questão dos direitos humanos. Então, eu espero que eu possa contribuir aí, né, com esse debate, com as reflexões enfim, à disposição, e a gente vai conversando ao longo do encontro. Bom, obrigado. Bom, eu vou quanto pedir, por favor, para a Ana, se pode subir na apresentação. Já agradeço, Ana, obrigado. Vou colocar aqui agora. Obrigado. Vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou professor, né? Me formei em História, e aí eu sou professor de História, pelo menos uns 18 anos, né? E há 10, na verdade, quase 11 anos já na rede municipal de São Paulo. Então, essas reflexões emergiram do contexto justamente da rede municipal. Embora eu atualmente, né, eu atue numa região próxima à divisa de Diadema, região de Vila Missionária, eu atuei também na divisão pedagógica de uma região do Ipiranga, né, que a gente chama de DRE, né, Diretoria Regional de Educação Ipiranga, que perpassava territórios localizados no centro de São Paulo. Então, foi uma experiência muito enriquecedora, importante para a minha reflexão e atuação como professor, né, porque trouxe alguns elementos importantes de uma diversidade e uma heterogeneidade impressionante, né, que a cidade de São Paulo traz, e os desafios e a riqueza, né, que a cidade de São Paulo traz para a educação. E a gente tem escolas indígenas, a gente tem, né, a minha escola, por exemplo, fica numa região de grande migração
é um bairro, Vila Missionária, de migração, principalmente advinda do Nordeste, né? E a gente vai para o centro, então tem uma forte migração de vários países, diversas nacionalidades, como vocês vão ver um pouquinho do mapa da território, né, da cidade de São Paulo, como se coloca. E eu acho que essa questão emerge a partir daí, e de quais são os desafios que são colocados para nós, educadores da cidade de São Paulo, né, e pensar nisso no currículo de uma cidade como São Paulo é pensar também nessa questão migratória. Então, é parte dessa premissa, desse contexto de aprendizagem que eu atravessei. Bom, então, a proposta é fazer uma abordagem, ainda que seja, né, incipiente, introdutória, mas que a gente possa discutir a relação de refúgio, entender qual é o contexto, o conceito de refúgio, né, se fala muito de refugiado, então é um tema que a gente vai discutir, e a relação com os direitos humanos, e colocar algumas questões que perpassam esse tema e que tornam esse tema tão importante para a discussão atual, né? A gente vê cada vez mais esse assunto sendo propagado e, por vezes, não tão debatido. Então, acho que é um momento importante, qual eu agradeço novamente a oportunidade de trazer esse debate à tona. Passa para mim, Ana, por favor. Bom, normalmente a gente nós somos bombardeados, né, por uma série de imagens e reportagens sobre a questão migratória, principalmente o refúgio. E aí eu trouxe algumas imagens que, por vezes, a gente se deparou, né, mas que às vezes não tem tanta profundidade no debate, né, mas que por si só já traz impacto. A questão dos barcos, né, do Mediterrâneo, esse processo de migração para a Itália, a gente também vê ali na Espanha também o processo de migração, Grécia, né? Então a gente vê constantemente essa imagem de forma muito acentuada. Os campos de refúgio também é uma imagem que a gente constantemente assiste, vê nos jornais, enfim. No caso aí do Quênia, esse é o maior campo de refugiados do mundo, hoje tem por volta de 250 mil pessoas morando nele. Então, para vocês verem que a dimensão de refúgio, que a gente já viu os números, é bastante importante para a gente analisar e debater o tema. Embaixo tem a questão da foto do deslocamento dos refugiados sírios, né? A gente pode pensar em termos temporais muito próximo, né? 2015, 19, 20, a gente está falando aí de um período histórico muito próximo. Então, a gente vê que é uma questão bastante abrangente. Pode passar, Ana, por favor. Aqui também outras imagens, né? No caso aqui, deslocamento de refugiados venezuelanos na fronteira do Equador, em 2015. De refugiados muçulmanos, né? Perseguidos em Mianmar também, para outras regiões, né? Por exemplo, Paquistão, enfim. E também a questão essa marcha talvez seja uma marcha dos mais impressionantes, né? Da questão do refúgio, que é de hondurenhos caminhando em direção aos Estados Unidos. Essa imagem é muito impactante, né? É uma marcha né, impressionante, a quantidade de pessoas, o deslocamento, a quantidade de quilômetros, eles saíram de Honduras e foram caminhando, e isso foi intensificando, atravessaram vários países, inclusive o México, até a chegada na fronteira dos Estados Unidos. Então, é bem importante a gente ver como essas imagens trazem essa dimensão do que está sendo discutido hoje em dia desse tema. Pode passando, por favor. Bom, embora, como eu falei, essas imagens sejam recorrentes, a gente às vezes não tem muitos espaços de discussão e debate sobre o tema do refúgio hoje na sociedade, né? E eu queria chamar a atenção para os dados, que eu acho que eles trazem a importância de se discutir isso, né, em máximo de espaços possíveis. Hoje no mundo, né, esses são dados da Acnur, do Acnur, né, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Eu já vou falar um pouquinho do Acnur um pouquinho para frente, mas em 2020, 82 milhões, mais de 82 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar, né? São 82 milhões de pessoas que são refugiadas hoje. Então, você vê que a dimensão do contexto de refúgio é de uma expressividade, né, muito grande, né?
Bom, se você pegar também, e aí é um dado importante, se a gente acompanhar essa curva, esse gráfico aí com a curva histórica, pelo menos aí, né, dos últimos 30 anos, da quantidade de pessoas em situação de refúgio, a gente está vendo uma acentuação. Há uma ampliação de número de pessoas em refúgio, né? É muito interessante ver que, no momento ali do fim da Guerra Fria, se esperava uma diminuição dos conflitos internacionais. Se você pega umas revistas na época, alguns artigos, então havia uma expectativa de diminuição dos conflitos internacionais e, portanto, uma diminuição do contexto de refúgio, quando, na verdade, a gente percebe que nos últimos 30 anos você tem uma ampliação e intensificação dessa realidade, né? Só para a gente pegar os dados, né, mais especificamente, os dados trazem quase 20 milhões de pessoas sobre o mandato da Acnur, né, mais especificamente sobre cuidados da ONU, né, a gente vai falar um pouquinho disso, quase 6 milhões de refugiados palestinos. Eu já vou trazer os dados de deslocados internos também, né, mas é um número impressionante, são quase 40 milhões de refugiados internos. Solicitantes de condição de refúgio, 4 milhões, e venezuelanos, e nos relatórios da ONU é bem importante também destacar, e do Acnur, né, já aparece o dado dos refugiados hoje com um grau de expressividade muito grande. Portanto, isso tem implicações diretas, né, no nosso contexto, né, um país fronteiriço, então normalmente a gente associa refúgio a realidades distantes e a gente percebe que a América Latina, a gente também vai ver um pouco mais para frente desse debate, é muito intenso, né? E a realidade do refúgio também está muito presente na história da América Latina. Mas, retomando dados, são, né, mais de 82 milhões de pessoas em situação de refúgio hoje no mundo, né, que foram obrigadas a sair das suas casas devido a contexto de grave violação de direitos humanos, né, um grave contexto de violência, né, por exemplo, guerra civil, enfim, conflitos armados que se passam. Então, é um montante bastante expressivo, né? Com certeza maior do que a população de muitos países do mundo. Então, acho que esse é um dado para registrar a importância desse debate. Pode passar, Ana, por favor. Esse também é um mapa, né, produzido pelo Acnur, ele mostra hoje como está o contexto de refúgio no mundo. De novo, a gente associa muito o tema do refúgio a alguns lugares, né, por exemplo, algumas regiões do continente africano, ao Oriente Médio, enfim, mas vocês perceberem né, pelos dados, você tem hoje nas Américas quase 19 milhões de pessoas em situação de refúgio, né, 27 milhões na África, 11 milhões na Europa, né, diversos contextos, 16 milhões no Oriente Médio e 9 milhões na Ásia e na Oceania. Então, é um contexto que se encontra e se apresenta com muita intensidade em diversas regiões, como eu falei, do mundo. Então, eu acho que os dados é importante não só para mostrar e tirar um pouco, e para a gente problematizar, às vezes, um senso, né, que o senso comum, por vezes, que atravessam, e isso é apresentado nessas imagens que eu coloquei para vocês, nessas reportagens, da dimensão que o contexto de refúgio, o fenômeno do refúgio está circunscrito, por exemplo, ao Mediterrâneo. E não é, né? É um conflito, uma realidade, perdão, é uma realidade que está apresentada para o mundo inteiro, em diversos contextos, e que, portanto, tem que ser discutido em âmbito internacional. Então, acho que é um mapa importante que apresenta esse contexto. Pode passar, né, por favor. Bom, esse dado também é importante, né? Eu acho que tem algumas questões que são extremas. Acho que, novamente, os dados aqui, eles ajudam a gente a entender certas problematizar, né, certas informações que a gente tem, né? Então, 1% da população mundial está deslocada. Então, 80% das pessoas deslocadas, né, estão em países afetados por grave segurança alimentar e desnutrição. Então, você tem uma sobreposição na questão de refúgio, conflitos armados e um contexto de grave violação e por exemplo, do direito à vida, do direito à alimentação, enfim, é uma sobreposição de contextos profundamente adversos para essas populações. Um dado importante, 73% das pessoas em situação de refúgio estão sendo acolhidas em países vizinhos, fronteiriços.
né? De novo, é uma informação que a gente não se discute muito, sempre pela perspectiva aí com a mídia, né? De certa forma, ela tá mais, existe mais poder, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, as imagens que a gente acaba associando é que a maior número de refugiados estão nesses lugares, não estão, né? E 68%, né, saíram de 5 países, então mostra que existem contextos de situações de muita intensidade de produção do refúgio, de contextos de regiões onde a violência se acentua de forma muito evidente. Esse é um dado que eu peço para retomar depois, 40% a gente vai retomar ele, 40% dos refugiados de mundo são crianças, né? Há estudos que seja até um pouquinho mais, principalmente nos campos de refugiados. Então, é um dado que inverte um pouco e problematiza aquela imagem que a gente tem, de novo, a gente associa muito pouco a questão do refúgio à questão das crianças. E a gente, quando pensa em termos de proteção de direitos humanos, a gente tem que estar nítido essa informação. Isso tem que estar muito evidente para a gente, que quando a gente fala de proteção às pessoas em situação de refúgio, a gente está falando de proteção às crianças, né? Então, esse é um dado que eu acho que é importante. 85% das pessoas em situação de refúgio estão em países em desenvolvimento. De novo, mais uma. E aqui no lado tem os principais países de acolhida. A Turquia, com 3,6 milhões de refugiados, a Colômbia, com 1,8 milhões, o Paquistão, Uganda e depois vem a Alemanha, né? Então, normalmente a gente associa e acaba achando, de novo, pela questão da representação que a mídia passa, que boa parte dos refugiados hoje estão na Europa, e não estão, né? Os grandes países de acolhimento a essa população são países fronteiriços e países em desenvolvimento. Então, eu acho que é importante a gente pensar esse dado, pensar no que imagens a gente tem, que reflexão e que tipo de informação a gente, né, a gente tem na partir dos meios de comunicação e o quanto essa imagem não constata, não é validada pelos dados, né? Então, é um pouco para isso a gente ter essa dimensão. E os países de origem, né, das pessoas em situação de refúgio, onde está uma série de conflitos, né, a Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Mianmar. Então, atualmente são esses países que estão onde hoje os conflitos, enfim, as questões são mais acentuadas e onde as pessoas estão saindo desse país em busca do reconhecimento da situação de refugiado. Ana, por favor, você pode virar? Mudar a imagem? Obrigado. Está um pouco apagado, mas eu acho que dá para... Também é um mapa do relatório do Acnur, né? Que vai colocar um pouco de aonde está mais intenso esse processo de migração e deslocamento forçado. Lembrando que situação de refúgio é sempre uma situação de... são pessoas que migraram devido a contextos de muita violência e de graves violações de direitos humanos, né? Portanto, não é uma opção. A pessoa se desloca por uma questão de sobrevivência. Então, a gente vai retomar um pouquinho os conceitos, mas para a gente pensar por que há esse deslocamento fronteiriço, né? Na maioria das vezes, por conta da questão de conflito e questões econômicas, enfim, as pessoas não têm recursos, né? Não têm dinheiro para fazer um processo migratório que exige maior poder aquisitivo. Por exemplo, eu estava conversando com um migrante sírio e ele falou que, embora exista a ideia do visto humanitário, né, que os sírios podem solicitar para vir para o Brasil, é muito caro vir para o Brasil, né? Passagem de avião, enfim, todo um processo. Ele falou que, na época, era em torno de, se pensar, só ele, foi algo em torno de 15 mil reais, né? Entre retirar documento, deslocamento para a embaixada acho que é o consulado, enfim, embaixada representação diplomática do Brasil acho que foi para o Líbano, não lembro o caminho direito, mas é muito caro. Então, você imagina trazer os familiares para o Brasil. Então, é um processo muito caro e ele disse que é por isso que as pessoas fazem essa travessia de fronteira, né? Nesse contexto, as maioria das pessoas estão em situação de extrema pobreza, né? E aí atravessar a fronteira terrestre é o caminho menos oneroso para essas famílias, para essas pessoas conseguirem. Então, vocês podem ver que pela a questão, a concessão da Alemanha que aparece aqui,
Na maioria, os processos é fronteira a fronteira, né? A fronteira terrestre. É no caso que está acontecendo, a gente vai tocar isso, que são os venezuelanos vindo para o Brasil, né? Então, a maioria são, para você ter ideia da proximidade geográfica. E está colocado ali que, um dado importante também, né? Se a gente pensar na proporção, lá no outro slide anterior, vocês viram que a maior parte das pessoas em situação de refúgio estão em países em desenvolvimento, né? Por exemplo, Turquia, né, Paquistão, Colômbia, ao contrário do que a gente pensa, ou eu pessoalmente pensava por conta dessa questão de como a mídia joga essa questão no debate, essas representações são atravessadas, né? Como é construído esse debate. E outro dado importante é que se você pegar proporcionalmente, por exemplo, 1 em cada 7 pessoas no Líbano, né, se a gente pensar em termos de população, são refugiados. Então, é impressionante, assim, porque o grau, né, de proporcional, que, de novo, os países em desenvolvimento têm a proporção de pessoas em situação de refúgio é muito maior do que, por exemplo, os países chamados desenvolvidos, né? Então, certamente para a Jordânia, para o Líbano, a quantidade de população de pessoas em situação de refúgio exige questões de políticas públicas muito mais intensas do que, né, outras regiões que estão recebendo mesmo migrante, mas faz uma série mas tem uma cobertura jornalística maior. Então, esse é um dado que eu queria trazer à tona. Pode passando, por favor. Bom, só para a gente delimitar os conceitos, né? Quem são migrantes? A gente, hoje, o termo que se usa é migrante, né? Não mais estrangeiro, porque a palavra estrangeiro está associada à questão, etimologicamente, a estranhamento, a estranho, né? Então, as legislações internacionais, documentos, se utiliza a palavra migrante, e não imigrante ou emigrante, né? É porque o imigrante, aquele que entra no país, é imigrante, aquele que sai, tem muito mais a ver com um ponto de vista do Estado do que da pessoa, do sujeito. Então, o que se ressalta aqui, o que se endossa aqui, é a perspectiva do sujeito. Então, ele é um migrante, né? Não mais estrangeiro, migrante, né? Então, as documentações, por exemplo, no Brasil enfim, todas como vocês vão ver, a legislação já traz esse termo migrante, não mais estrangeiro, tá? A migração são pessoas que deixam seu país de origem com o objetivo de estabelecer em outro, né, de forma temporal e permanente. Os migrantes têm, em geral, motivações sociais, econômicas, por fugir da pobreza, do desemprego, e buscam melhores condições de vida, com melhor acesso ao trabalho, saúde e educação. Bom, só para a gente delimitar o termo, né, quando a gente fala, por exemplo, de migração econômica, aqui em São Paulo você tem uma comunidade importante que é relacionada à migração econômica, que, por exemplo, são os bolivianos. Hoje, a maior comunidade migrante de São Paulo são os bolivianos. Tem quase 90 mil pessoas dessa comunidade, já é constitutiva da cidade de São Paulo, né? E culturalmente, economicamente, tem uma força muito grande. Mas a migração, mesmo a migração econômica, né, quando a gente fala dos bolivianos, existe uma série embora possa haver situações de opressão, de exploração, a gente sabe disso em relação a várias comunidades, ela ocorre por diversas, né, formas, né, distintas do refúgio. Por exemplo, um boliviano aqui em São Paulo, isso é muito presente, ele tem uma participação, ele tem um apoio, por exemplo, de um consulado de uma embaixada, né? Ou seja, e é muito comum, por exemplo, a embaixada boliviana, o consulado, participarem dos eventos culturais, enfim, existe uma ligação, né, e uma possibilidade, uma ligação institucional com as representações diplomáticas, e existe uma possibilidade de retorno que não por exemplo, possível para os refugiados. Então, quando a gente fala de migração econômica, a gente está falando de um contexto onde uma série de relações de planejamento, de contato familiar, né, de possibilidade institucional de relação com as instituições diplomáticas do país, ainda são possíveis. Então, a gente está falando de um contexto mais amplo, né, de migração. Pode passar, por favor.
Só um dado rapidinho para deixar, Ana. Hoje a gente tem no mundo quase 300 milhões de pessoas migrantes, né? Então também é um dado importante o quanto essa migração ela é constitutiva também das dinâmicas populacionais internacionais, né? A gente não está falando, a gente está falando de uma migração complexa, mas o quanto o mundo é permeado por essas migrações. Então ela é parte, né? Ela não é um fenômeno abrupto ou repentino, ela é parte dessa dinâmica internacional. Professor Anderson, olá, Oi. aqui é a professora Patrícia. Olá, todo mundo, olá, todas e todas. Olá, professor Alex. Olá, monitoria. Peço desculpas por chegar agora, que aconteceu realmente motivo de força maior. Pessoal, eu vou reforçar o pedido de que todos desliguem os microfones. Vou pedir a monitoria para desligar também os microfones de todos, só deixar o do professor Anderson. E só uma palavra rapidinho, desculpa. É muita alegria recebê-lo aqui, Anderson, pela sua dedicação, pelo seu estudo. Tenho muito orgulho da sua pesquisa e da sua trajetória. Saúdo também o professor Alex, saúdo a todas e todos, e desculpe interromper sua palavra, pode retornar, por gentileza. Eu que agradeço, professora, aí. Obrigado pelo convite novamente, né? Agradecer agora diretamente, obrigado pelo convite, pela possibilidade de espaço e pelas orientações também de aprofundar e levantar esse tema. Acho que é um tema extremamente importante para a gente discutir. Bom, quando a gente fala de refúgio, o que a gente está falando? De pessoas refugiadas. A gente está falando de trazer um conceito, né? Esse é um conceito do Alto Comissariado da ONU, é um conceito internacional, portanto, são todos os homens e mulheres. Voltar um pouquinho. Tem problema. A gente está falando de pessoas, todos os homens e mulheres que são obrigadas a se deslocar, e aí o termo. Isso, de baixo. Tá ótimo. Pode passar, por favor. O termo são pessoas Desculpe que são. interromper novamente, Imagina. Anderson. Olha, mais uma recomendação que a gente sempre faz em todos os minicursos: não usem nenhum outro recurso do Zoom, não usem a caneta do Zoom, porque quando um pensa que está arriscando, na verdade não está arriscando só para si, está arriscando a apresentação também do professor, né? E nos atrapalha coletivamente. Então, eu vou pedir que, por favor, só usem realmente o áudio e o vídeo na hora em que forem solicitados. E todas as perguntas, por gentileza, encaminharem pelo chat, que a monitoria vai depois passar para que o professor Alex leia para o professor Anderson. Obrigada. Obrigado. Bom, então, retomando, o conceito de refúgio, a gente está falando de contextos de grave, né, violações de direitos humanos. Isso inclui guerras, né, guerra civil, como por exemplo na Síria, conflito entre estados, né, como por exemplo na Segunda Guerra Mundial, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e contextos de violência generalizada, que não necessariamente passa por uma guerra entre estados, mas pode ser por um contexto de guerra O Anderson Oi, caiu. perdão. Tô aqui. Monitoria. Alô? Escuta? Alô? Alô? Eu te ouço bem, o Anderson. Tem sido um problema na conexão da Patrícia. Desculpa. Vai prosseguir. Então, Ana, você consegue voltar lá rapidinho? Só para mais um instante. Isso. A gente tem essas duas definições, né, que são graves contextos de violação, de guerra, de conflito armado e violência generalizada. Então é importante a gente entender, por exemplo, que o contexto que a Colômbia viveu lá com a guerra do cartel do narcotráfico, né, os diversos cartéis, enfim, com as Farc e com as Forças Armadas de Segurança da Colômbia na década de 80, de muita intensidade, também constitui refúgio. A gente já vai falar um pouquinho como isso é importante, porque pessoas saem das suas regiões, fogem de regiões que são profundamente marcadas por esse tipo de violência. Tudo bem? Então, refúgio tem a ver com deslocamento forçado. As pessoas são obrigadas a fugir dessas regiões por questões de, como eu falei, sobrevivência. Tá bom? Pode passar, Ana. Yeah. Pode passar. A gente vai fazer aqui eu vou fazer uma breve apanhado, né, bem
recipiente. Acho que a proposta é essa, só para... Bom, quando surge o contexto, a discussão sobre refúgio, só para a gente entender que não é um tema, embora seja um tema proeminente no debate atual, mas não é um tema abrupto, não é um tema repentino que surge agora, e como eu falei, com essas imagens, parece que ela tem uma origem, né, uma gênese abrupta. Não é assim, é um tema que já tem uma discussão no direito internacional e nas relações internacionais. Ela surge no começo do século XX, o Hobsbawm, né, o historiador Hobsbawm, fala que chamou o século XX da Era da Violência, né, nunca se matou tanto nas guerras e nos conflitos do século XX. E aí você tem alguns eventos, alguns contextos históricos, a Guerra Civil na Rússia, na decorrência da Revolução, o genocídio armênio, né, no contexto ali da desintegração do Império Turco-Otomano, e os próprios conflitos da Primeira Guerra Mundial geraram um processo migratório bastante acentuado, algo em torno de 5 milhões de pessoas em situação de refúgio fugiram dessas regiões. Então, é um dado importante. Pode passar, por favor. Por conta, a gente ouve muito pouco falar a Sociedade das Nações, ou Liga das Nações, né? E sempre eu falava na perspectiva do fracasso, mas após a Primeira Guerra Mundial é criada a Sociedade das Nações, e lá nesse contexto, o drama dessas pessoas em situação de refúgio já é colocado em pauta. Então, você tem uma primeira tentativa, né, de organização e de proteção dessas pessoas que estavam fugindo da situação de conflito, promovida pelo Nansen, né, que era um explorador norueguês, mas um diplomata, alguém que tem E aí ele foi o primeiro autocomissariado para refugiados ainda na Sociedade das Nações e cria um passaporte, chamado Passaporte Nansen, que vocês estão vendo aí, que aproximadamente 50 países eram signatários desse passaporte, então ele conseguiu emitir aproximadamente 500 mil passaportes desses, então já é uma primeira tentativa de uma criação de uma legislação internacional e um sistema efetivo institucional de proteção dessas pessoas em situação de refúgio. Então, esse é uma primeira gênese, digamos, institucional dessa proteção. Pode passar, Ana, por favor. Bom, logo o slide. Passou aí? Desculpa, passou aí? Não passou. Pelo menos para mim, não. Deve estar carregando, enfim. Pronto. Agora, para a gente entender o quanto o Hobsbawm está certo nessa perspectiva da era da violência, né? Enquanto a Primeira Guerra Mundial gerou 5 milhões de pessoas em situação de refúgio, a Segunda Guerra Mundial gerou 50 milhões. Né? A Liga das Nações ela sofre um processo de enfraquecimento, principalmente pela ascensão do nazifascismo, né? Então a Europa se divide novamente, então efetivamente todo um sistema de proteção às pessoas em situação de refúgio é desintegrado, é enfraquecido, então ela não consegue atuar. E quando eclode a Segunda Guerra Mundial, você tem vários contextos, tanto os conflitos armados, que são brutais, né, a gente sabe disso, quanto o processo de genocídio e os campos de concentração. Então, a gente percebe que esse fluxo de pessoas em situação de refúgio se torna algo expressivo, 50 milhões de pessoas em situação de refúgio pós Segunda Guerra Mundial. Pode avançar, por favor. É só para comparar, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha 50 milhões de pessoas. Hoje a gente tem 82, né? 82 milhões, assim. Então a gente percebe que como a violência também paira no nosso contexto. Bom, em 1945, pós Segunda Guerra Mundial, fundada a ONU, né? Em 1948, você já tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que já aponta lá no artigo 14 a necessidade de criação, né, de um sistema de proteção contra as pessoas que são vítimas de perseguição, por exemplo, no caso, os judeus, né, na Segunda Guerra Mundial. Lembrando que boa parte dos países não deram um refúgio, né, para os judeus, assim, por diversas comunidades judaicas, enfim, imigrantes. Então, percebam que é uma tentativa de organizar algo
que boa parte, inclusive, desse processo do Holocausto foi justamente por não haver um processo de organização internacional das pessoas em situação de refúgio, não havia sistema de proteção. Em 1951, logo em seguida, é criado o Acnur, que é a Alto Comissariado das Nações Unidas. Existe no Brasil, em algumas cidades, em São Paulo, por exemplo, a representação do Acnur, né? E a Convenção relativa ao Estatuto do Refugiado, que já coloca aí, né, o conceito de refúgio, né, que são pessoas que, temendo ser perseguidas por motivação de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opinião política, acabam fugindo e pedindo proteção em outro país. Existe um problema nessa convenção, é que ele tem uma limitação geográfica, ele só diz respeito a migrantes em situação de refúgio da Europa e anteriores a 51, portanto, no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Pode passando, por favor. E isso vai passar a ser contestado pela comunidade internacional. Você tem a Organização da Unidade Africana, que a gente tem que lembrar que logo depois da Segunda Guerra Mundial você tem as guerras de luta por independência, né, em diversas partes do mundo, contra o imperialismo, enfim, europeu e estadunidense, em diversas regiões, enfim. Sim, pois é, foi esse ano. Bom, continuar. E aí os países, né, da Unidade Africana pede a revogação desse limite geográfico, que é só atender migrantes europeus, e dessa limitação temporal, que é anterior à Segunda Guerra Mundial. Então, o refúgio passa a ter vinculação internacional, né, sem limite, portanto, passa a ser uma política permanente de proteção às pessoas em situação de os refugiados. Logo em seguida, um pouquinho posterior, em 1984, já no contexto, como eu falei para vocês, quando você coloca, já no contexto ali dos debates na América Latina, dessa política para a América Latina, a Declaração de Cartagena. Não é à toa que é na Colômbia, como eu falei para vocês, né? Uma cidade na Colômbia, porque muitas pessoas, existe um grande contingente de pessoas se deslocando na América Central, por exemplo, na Colômbia, por conta de conflito armado entre enfim, cartéis do narcotráfico, guerrilha e forças de segurança. Então, você tem um contexto de profunda violência que, pela legislação, pela proposta da Convenção de 51, não estavam protegidos. Então, começa-se a pensar em uma ampliação do que significa ser refúgio. Então, por exemplo, hoje você tem ali na região de Honduras e Guatemala, enfim, um conflito entre gangues por conta da disputa do narcotráfico que é muito violento. E essas pessoas que fogem de bairro, de cidade por causa desses conflitos, elas já são consideradas refúgio, porque o Estado não consegue prover a segurança. Então, como ela não tem direito à segurança pública, elas se deslocam e já são reconhecidas como refugiados. Em 1992, por conta do conflito na Etiópia, da Guerra do Golfo, principalmente por causa dos curdos, há uma ampliação ainda maior. Não precisa atravessar a fronteira para você ser reconhecido refugiado. Mesmo dentro da fronteira, que a gente chama de deslocamento interno, o Acnur já pode agir e constatar, legitimar, né, essa questão do refúgio dentro das fronteiras. Então, o deslocamento interno hoje, inclusive, é a maior parte, né, o maior número de pessoas hoje atendido pelo Acnur, né, eleitas, né, vou falar assim, como refugiados hoje no mundo. Então, vocês percebam que existe uma ampliação, né, do contexto de refúgio, da aceitação e do debate, conforme a comunidade internacional vai se apropriando dessa discussão. Pode passando, por favor. Só para lembrar, lá na Primeira Guerra Mundial, o passaporte Nassen estava ligado à nacionalidade. Tá, gente? Foi uma coisa que eu acabei não falando, mas, por exemplo, você tinha que ser armênio ou russo para receber o passaporte. Então, tinha uma questão coletiva. Quando a gente vai ver a questão do Acnur, como muda essa legislação, já vira uma questão coletiva e, né, subjetiva e individual. Enfim, existe uma mudança de paradigma também. Bom, qual é a função do Acnur hoje,
né, que é essa agência da ONU para refugiados, hoje ele tem várias funções, várias discussões, né? Mas você tem a questão da integração local. Então, vamos pegar, por exemplo, a Operação Acolhida, que está acontecendo lá na fronteira, né, do Brasil, em Roraima, onde os venezuelanos chegam, então eles são recebidos e passam por uma questão de documentação, uma série de questões. O Acnur está em parceria com o Exército, acho que é as Forças Armadas Brasileiras, uma série de instituições, o Ministério da Justiça, enfim. E aí ele é recebido, e aí ele é acolhido, e é abrigado, tem uma série de intervenções nesse primeiro momento. Depois você tem um processo que não está aqui, mas que a gente chama de interiorização, como as cidades, enfim, por exemplo, Roraima é um estado com uma grande capacidade financeira de montar uma política pública de porte, então ele passa a ser realocado em outros municípios, por exemplo, São Paulo, né? Então o Acnur também é responsável por isso. Reassentamento, que é quando às vezes o migrante ele não consegue se adaptar a uma rede por língua, por religião, uma série de questões, então ele é né, levado para outro território, outro país que possa acolher, que tenha uma integração e que ele possa integrar mais. E repatriação voluntária, né? Existe um princípio do refúgio que é de não devolução. Se a pessoa chega e ela fala que ela está em contexto de refúgio, que ela se declara refugiada, quem é signatário dessas convenções não pode mandar de volta a pessoa para o país, porque a pessoa fugiu de um contexto de perseguição política. Se mandar de volta, provavelmente essa pessoa vai ser presa, enfim, ter os seus direitos humanos violados. Então, a repatriação voluntária é quando possivelmente acaba o conflito na região e a pessoa decide votar, né? Mas aí é uma série de questões que é analisada, que é diferente de uma devolução, né? De você mandar de volta a pessoa em situação de refúgio. Pode passar, Ana, por favor, acelerar um pouquinho aqui para abrir espaço. Bom, o que eu quero que a gente não tenha é que, embora existam avanços importantes, a gente não pode ter a ideia, por exemplo, de que essa ideia de que os direitos e essas discussões sobre refúgio, ela é um progresso automático, né? Ela não necessariamente ela teve avanços importantes, mas ela é profundamente contestada e passa por tensões. Eu trouxe para vocês aqui uma imagem, que eu acho que é bem emblemática, do Partido Popular da Suíça, uma propaganda de um partido de extrema-direita, né? E vocês percebam o quanto essa propaganda é permeada pela questão da xenofobia e pelo racismo, né? E esse partido teve 30% dos votos, né, nas últimas eleições. Então percebam o quanto essa política de proteção aos migrantes estão sendo contestados. Então isso é um dado importante. Pode passar, Ana. Por favor. E hoje você também tem ações de construção de muros nos Estados Unidos, na Grécia. Esse da Grécia foi muito debatido, né? Porque deu a crise no Afeganistão, já construíram um muro. Então, a resposta da comunidade internacional para a crise no Afeganistão é a construção de muros. E você tem um centro de detenção que estava em funcionamento na Papua Nova Guiné, que os migrantes que estavam indo para a Austrália mandava para esse centro de detenção, né, e que era financiado pela Austrália, em outro país, né, e que funcionava muito mais como uma prisão do que provavelmente um centro de acolhimento. Então, a gente percebe que há um avanço importante da discussão internacional, mas também há um retrocesso efetivo das políticas migratórias em diversas regiões do mundo. Pode passar, Ana, por favor. Bom, aqui, passar por cima, né, a gente sempre, as representações, a gente tem que tomar muito cuidado, né, a gente tem diversas representações que associam refugiado e migrante, e isso na imprensa brasileira. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de que a palavra migrante aparece como ao lado de terrorismo. Então, essa é uma questão importante para a gente colocar, porque isso gera uma representação bastante perniciosa e danosa à população migrante em geral e aos refugiados em específico. Pode passar, Ana, por favor. E aí, na próxima, vocês vão ver que a gente tem assim como a gente tem o mito da democracia racial, a gente tem o mito de sermos bons acolhedores, que no Brasil não tem xenofobia.
E eu trouxe alguns casos aqui, né, e a gente pode pesquisar vários casos de propagandas, desculpa, de reportagens, enfim, notícias de xenofobia contra a população migrante. No caso, mais recente, no começo da pandemia, né, você tem o caso de um migrante angolano que foi assassinado por uma questão de que ele de xenofobia, e na reportagem, inclusive, vários migrantes congoleses relatam que também, né, o repórter, enfim, vai discutindo, e eles vão falando que, inclusive, muitos migrantes mudaram de bairro devido ao contexto da xenofobia que se acendeu por conta da pandemia, né? Então, muitos brasileiros contestavam o fato de eles terem direito, por exemplo, ao auxílio emergencial. Então, a xenofobia circula e tem muita força aqui, né? Pode passar, por favor. Bom, e aí é importante a gente pensar que essa perspectiva não é esse racismo, essa xenofobia no Brasil, né, que permeia a política migratória, enfim, que permeia a política migratória, que hoje ela se apresenta na sociedade, ela era uma política de Estado, né? Você tem, por exemplo, várias legislações sobre migração, por exemplo, em 45, durante o Estado Novo, que colocava a questão de aceitar a migração, e aí coloca, né, na composição étnica da população as características mais convenientes à sua ascendência europeia. Então, a gente já percebe que um marco racista, né, e eu trouxe até uma imagem aqui do Estado Novo para vocês verem que a ideia de eugenia estava muito presente na política migratória brasileira. E o Estatuto do Estrangeiro também foi, né, forjado ali, foi colocado no período da ditadura, colocava a questão da migração dentro da lógica de segurança nacional, né? Então, de novo, migrante como ameaça, e a imigração que a gente deseja é uma migração de mão de obra qualificada e de ascendência europeia. Então, a gente percebe que essa xenofobia que se apresenta na sociedade, ela foi uma questão, um posicionamento de Estado durante muito tempo no Brasil. Pode passar, por favor. Estou acabando, tá? Só pra... Bom, e o período pós-democrático, né, da redemocratização, mais democrático não é, também, redemocratização da sociedade brasileira, a questão do Estatuto do Estrangeiro, veja que a palavra muda, né? Você tem a sociedade civil contesta essa legislação que vê o migrante como ameaça e passa a lutar por uma legislação que tem um paradigma dos direitos humanos, como a gente viu lá, que estava colocado pela ONU, pela Acnur, enfim. E aí, em 97, dentro do escopo lá, um pouco referenciado, um pouco não, bastante referenciado na Declaração de Cartagena, né, você já tem uma legislação específica para as pessoas em situação de refúgio, que já, né, insere a questão de contexto de grave violação de direitos humanos, por exemplo, como eu falei para você, a questão das guerras disputando narcotráfico na Colômbia, na América Central, e cria o CONARE. O CONARE é um Comitê Nacional para os Refugiados, que é um órgão, né, do Ministério da Justiça, mas tem vários, tem um colegiado, inclusive com a participação da sociedade civil, que é responsável por entrevistar as pessoas que se declaram em situação de refúgio e validar, né, reconhecer esse contexto. Assim como também em contextos coletivos, por exemplo, do Haiti ou da Venezuela, né, no caso agora, por exemplo, da Síria também, do Afeganistão, é um órgão que dinamiza e discute, né, essas políticas migratórias, especificamente sobre o contexto de refúgio, tá? A nova lei da imigração, essa é uma lei mais ampla, né, ela não trata só das migrantes em situação de refúgio, e a perspectiva, de novo, enquanto lá nas outras migrações existia uma perspectiva utilitarista, racista e da segurança nacional, essa é uma lei considerada uma lei muito importante, porque ela muda a questão do paradigma para paradigma dos direitos humanos, a migração vista a partir desse paradigma dos direitos humanos, né, da não criminalização da migração. Pode passar, por favor? Mas aqui também tem. O sistema importa. Mas os serviços você pode criar. Gente, por favor, perdão, professor. Esse é um dado também atualmente do CONARE, né, que você traz hoje, são 10 do Ministério da Justiça,
né, que fala um pouquinho dos reconhecimentos de solicitantes de reconhecimento de situação de refúgio. Então, a pessoa solicita e tem todo um processo para ela ser reconhecida, né? Então, aqui são a quantidade de solicitantes. A gente vê que há um adensamento, esse dado é de 2019, certamente já passou por mudanças, né? Muito rápido essas questões migratórias, de venezuelanos, né? Por conta da crise de grave contexto de violação de direitos humanos, enfim, e de sobrevivência, crise econômica, haitianos, né, embora o número seja menor do que lá em pós-terremoto, né, 2011, 2015, a gente teve um fluxo muito grande. Atualmente é reconhecido no Brasil 200, esse número já chegou de venezuelanos de 260 mil, tá? Só para a gente ter uma atualização desses números. Do Haiti, a gente teve uma migração muito intensa entre 2011 e 2015, ali de aproximadamente 100 mil migrantes, e aí parte desses migrantes foram se deslocando para outras regiões da América Latina devido ao processo de crise econômica, enfim, houve um deslocamento. Então, a população é menor, embora do que entrou, né, do que reduziu em relação a 100 mil, mas ainda existe uma presença importante da população haitiana em São Paulo, em Santo André, né, assim como venezuelana. Eu vou mostrar para vocês os dados. Pode passar, por favor, Ana. Acelerar aqui para a gente poder discutir. Qual o impacto, e aqui falando com o professor, dessa questão do refúgio hoje para a cidade de São Paulo? Diversas políticas públicas, né? Mas a gente tem uma lei da migração muito importante, né, de 2016, que trata dos direitos, das possibilidades de participação, né, da formação de processo de possibilidades democráticas para a comunidade imigrante, né? E hoje, na esquerda, você tem um mapa da Caritas, onde existe a maior concentração de população migrante, né, em situação de refúgio, hoje na cidade de São Paulo. Você tem muito ali no centro, na Zona Leste, a gente pode perceber o adensamento dessas regiões. E à direita, vocês estão vendo o quanto é importante para a gente pensar em políticas públicas, né? Você tem a maior comunidade hoje como eu falei para vocês, de bolivianos, mas em segundo e em terceiro já aparecem os haitianos, né, desse fluxo migratório, que teve grande presença, né, como eu falei, pós 2011, e esse fluxo migratório dos venezuelanos já aparece expressivamente dentro, né, do número de estudantes migrantes na cidade de São Paulo. Como eu falei, existe um processo de interiorização. Uma parte desses migrantes que chegam em Roraima são encaminhados para a cidade de São Paulo e aqui ingressam nas escolas. Então, pensar nessa presença migrante, eu acho que é vital para a gente, né, pensar a educação na cidade de São Paulo. Quando a gente fala em migração, e principalmente criança, a gente conta processo de muita esperança, né? Essas famílias depositam tem uma esperança muito grande na escola, nesse processo de recomeço, porque saíram de contexto de grave violação e buscam um recomeço. Então, eu acho que quando a gente fala em esperança, a gente sempre tem que associar um processo de esperança e de busca de novas possibilidades. E eu queria encerrar com um vídeo, pedir para a Ana, por favor, tem um vídeo da ONU, que é maravilhoso, que eu acho que vale a pena a gente, chama Qual é o Seu Maior Sonho, é um vídeo bacana, né, e que a gente possa assistir. Eu acho que é um vídeo importante. Mas quando a Ana está colocando, é isso. Eu acho que não dá para pensar mais numa cidade de São Paulo, uma educação para a cidade de São Paulo, sem pensar nesses contextos de refúgio, sem pensar nesses contextos de deslocamento, porque a migração ela é constitutiva, sempre, né, pelo menos no século XX, ela foi constitutiva da cidade de São Paulo e ela continua sendo constitutiva. A gente normalmente em história, trazendo um pouco para a questão de história, a gente acaba ali parando a migração, parando para pensar, não, a migração durou até a década de 30. Não, ela permeou, ela continua permeando a história da cidade de São Paulo de uma forma muito intensa e de uma forma muito rica, que a gente tem que estar atentos, né, e, enfim, a esse processo, tá bom? Pode soltar, Ana. Obrigado. Não tem volume, é isso mesmo?
desculpa. É que tava com volume aqui em casa e não tá saindo aí. Perdão, vou voltar. Desculpe. Não, não tá saindo som. Não tá saindo som? Oi? Eu acho que foi, Não tá acho que não, tá Ana. travando um pouquinho. Não tá não, só vemos as legendas. Tá saindo som aqui. Ana, Deixa você tá vendo uma barra na parte de cima da tela que tem tipo, umas opções de compartilhar? Sim. Então, tem uma opção que é apresentar com som. Ai, gente, peraí, desculpa. Cadê? Tranquilo, Ana, essa plataforma é uma escola. Ai, me desculpa, gente, eu tô aprendendo. Peraí. Não tem problema. Acontece. Vamos lá, vamos com calma. Vamos ver se agora vai. Me desculpem. En mensen helpen. I want to be a reporter. Agora foi? Agora foi. Foi. Ai, Foi? Então Então eu vou volta lá do voltar o início. vídeo. Desculpem. Maravilhoso, Ana, vai lá. Ich liebe Fußball. Ich liebe. Lieblings. Fußball. Fußball ist so gut. Fußball ist krass. Ik wil graag dokter worden en mensen helpen. I want to be a reporter. Je wollte werden. Mon plus grand rêve, c'était d'aller sur la Lune, mais d'aussi toucher les nuages. Ich wünsche mir, ich bin ein bester Fußballspieler sein. Nicht normaler Spieler sein. Ik wil graag alle missions kunnen gaan naar school. Mijn droom is stewardess worden, omdat ik de hele wereld wil zien. En het lijkt me best wel leuk. Ich bin Hanna und ich komme aus Syrien. Ich bin 7 Jahre alt. Meine Mama und Papa sind in Syrien, in Damaskus. Ich wollte meine Eltern nach Deutsch nehmen. In mijn land is veel oorlog. Veel mensen die ziek zijn. Life was good, but the war ended everything. I remember of the war, the bombs, the sound of the bombs, the rockets, the weapons. It was really horrible and loud, really loud. I came to Austria on October 2015. It took us 2 weeks to get here. We just keep walking and walking. We felt very hungry, very tired, till we land here in Austria. It was a really good feel. We're now safe. Mission Afghanistan kan niet alles zelf dekken, jongens. Altijd is minder van jongens.
meeshan is jongen hetzelfde. Mijn droom is, ik maak een school van Afghanistan, van meisjes is. Pogba. Pogba ist auch gut, auch schlecht. Ich will auch wie ihn sein. Wir müssen alle mitspielen, nicht alleine. Weil es zusammen ist, dann ich liebe Fußball. Wie mein Onkel. Ich kann nicht wie mein Onkel spielen. Journalist. That's what I want to be. It's important to be a good journalist because everybody should know the truth in the whole world and not lies like in the social media, because some of them are lies. I want to inspire all people who say, oh, I can't go to school, I hate high school. And I want to tell them, hey, you can go through it, you can make it. Peut-être que d'autres personnes aimeraient aussi toucher les nuages. Et moi, ça me ferait plaisir que tout le monde touche les nuages. Avoir des ailes pour voler, comme un ange. Later, als ik dokter ben, wil ik teruggaan naar Somalië als de oorlog voorbij is. En dan wil ik ziekenhuis bouwen, maar ik ben niet zo goed in bouwen. Maar we hebben afgesproken dat mijn broer gaat bouwen en dat ik mensen ga helpen met zieken beter maken. En we hopen dat het uitkomt. My sister told me, you are the pen, and the world is like a book, and you can create your own story in this book. Like you can do what you want. Obrigado, Ana. E eu acho que é o vídeo perfeito para a gente entender que quando, no meu caso, professor, a gente lida com educação, a gente fala de ética, né, de uma luta contra a xenofobia. E eu acho que é o nosso compromisso com a esperança das crianças, né? E eu acho que é a partir dessa perspectiva que eu acho que encerra aqui a discussão. E, enfim, abre aí para a gente discutir. Já agradeço de antemão o espaço e as perguntas. Obrigado. Muito bom, Anderson, muito bom. De fato, difícil não ficar emocionado com esse vídeo, né? Enfim, muito tocante. Bom, para abrir o nosso debate, eu queria perguntar aqui à Patrícia se ela deseja fazer algum comentário, alguma questão. É só realmente agradecer a apresentação do professor Anderson, agradecer a sua presença, né, Alex? Ajudando a coordenar, junto com o colega Luiz Passador, esse curso, esse minicurso tão importante, tão atual e que tem a ver com muitas aspirações e dores nossas, né? Transcendendo a dor, indo além da dor, ajudando em pensar alternativas e caminhos. Anderson, parabéns pela sua excelente apresentação. O público fez perguntas muito interessantes. Mais uma vez, e sempre, Alex, obrigado pela sua parceria, pela sua presença.
pela sua colaboração, que é fundamental para todos nós. Devolvo a palavra a você. Tá bom, obrigado. Obrigado aí 2 vezes. Bom, enquanto aqui eu peço aqui aos nossos monitores aí para reunir as perguntas, e pode me mandar aqui no Zap, queria só comentar, Anderson, contigo, ao longo aí da sua fala. Desculpa, Alex, perdão. Eles vão projetar para você em forma de slide as perguntas. Então tá. Fica Ok, tranquilo. melhor ainda. Ok. Então, enquanto vão preparando, só dizer para o Anderson, Anderson, primeiro, vários elogios ao longo da tua fala e também vários pedidos de disponibilização dos slides. Aí é uma coisa aí, depois se avalia e informa. Dizer também que tivemos aqui quase 80 pessoas, né, ao longo da aula. Estamos aqui entre 75 e 80, oscilando um pouquinho. E aí já temos algumas questões. Eu queria também só fazer assim 3 comentários, Anderson, a partir da tua fala. O primeiro é uma coisa que já me chamou a atenção: o Afeganistão, em 2020, já aparecia como o terceiro caso mais numeroso em termos de números absolutos de migrantes, né, em todo o mundo. E possivelmente é um número que tende a aumentar, né, agora com os recentes fatos aí que temos acompanhado, né? Possivelmente possa vir a se tornar o caso mais, aí talvez, mais preocupante, né, em termos mundiais, pelo menos nessa conjuntura mais curta. Não sei se você tem alguma apreciação a esse respeito. Um segundo comentário que me chamou a atenção é a respeito da Lei 13.445, 2017, que trata, né, a última legislação brasileira, né, sobre a questão aí do acolhimento de refugiados. E eu queria só também me certificar contigo se ela realmente se mantém estritamente aí dentro do paradigma de direitos humanos com relação ao tema. E me surpreende um pouco, né, que é uma lei de 2017, já no contexto aí do governo Temer, em que tantos retrocessos políticos aconteceram, né, de lá para cá. Então, um segundo ponto que me chamou a atenção, né? E um terceiro ponto que é uma coisa que eu ouço muito nas viagens que eu fiz a Portugal e aos países africanos, é que se fala muito em diáspora, né, como uma referência, né, a dinâmicas demográficas que marcam, né, os povos africanos, né? É uma noção que eu não vi aí aparecer na tua apresentação, e aí eu não sei como é que esse tema se articula, né, com relação ao que você apresentou, né? Então, queria só colocar esses 3 tópicos, né, e aí pedir para o Anderson comentar rapidamente, e aí, em seguida, eu passo aqui para as questões que estão na tela. Obrigado, professor. Do Afeganistão, o Acnur já declarou situação de emergência. Então, possivelmente, a intensidade do número de refugiados se ampliou muito, vai se ampliar muito, né? Então, eu estava vendo o site do Acnur, já é esse apontamento. O grande número da população mesmo, né, sobre processo de ocupação, enfim, das tropas dos Estados Unidos, o grande número demonstrava que os conflitos ainda estavam latentes, né? Eu acho que quando a gente estuda essas questões migratórias, a gente consegue é um reflexo, a gente consegue entender as dinâmicas de conflituosas mesmo, né? A gente consegue ter sinais de como está essa dinâmica. Por exemplo, como eu falei, a questão de Honduras, né?
Honduras, embora a gente não há uma guerra civil em Honduras, mas a disputa pelo narcotráfico é tão intensa que o número de refugiados é bem grande. Assim como no Afeganistão, essa questão do conflito sempre, né, foi permanente e agora vai se intensificar de forma maior, né? Então, sobre a primeira questão, o Acnur já declarou estado de emergência. Então, infelizmente, é um drama a criação do número de refugiados. A questão do paradigma essa lei de 2000, estava vendo um pouquinho a construção dela, né, que foi a lei de imigração de 2017, ela foi uma construção muito longa. Então, ela, por exemplo, teve atuação, por exemplo, muito importante de alguns atores sociais, por exemplo, a Igreja Católica. É isso que eu percebo que é a atuação, né, de agentes do Estado e a presença dessas instituições, né, no debate, inclusive dos próprios migrantes, né, fez com que ela tivesse esse paradigma de direitos humanos, mesmo no momento de retrocesso dos direitos sociais, enfim, dessas políticas governamentais. Então, ela se deve muito a essa atuação, né? Eu também fiquei com essa questão e eu fui ler um pouquinho de quem são os atores ali, até nos processos de diálogo com os parlamentares, por exemplo, a presença de membros da Igreja Católica, né, bispos, enfim, acho que foi bem importante para essa aprovação e a continuidade desse paradigma. A diáspora, como conceito, ela tem uma historicidade, né? Ela tem, quando a gente fala da diáspora dos hebreus, a gente fala da diáspora africana, e a professora Patrícia pode até falar melhor do que eu, mas dentro de um processo de violência, né, de escravização. Mas a gente também fala, hoje, por exemplo, se fala de diáspora em contexto de refúgio também. Por exemplo, com relação aos haitianos, o número de haitianos fora do país, por causa do contexto de refúgio é muito grande. Então, a gente utiliza, no contexto contemporâneo, é possível utilizar essa ideia de diáspora para também tratar da questão do refúgio. Então, alguns autores utilizam esse conceito hoje dentro de uma nova regime de historicidade, digamos assim. Espero que eu tenha... Professor Anderson, Ok. Leandro, só um instantinho, acho que as perguntas são pelo chat e aí a gente vai seguir aqui as sequências. Você quer colocar a tua questão no chat? Pode ser? Coloquei no chat. Eu queria que o professor contextualizasse essa fala que foi relatada, que foi divulgada na mídia, a existência do conflito entre a Angela Merkel, né, e o Donald Trump, naquela construção do muro. Porque a fala dela eu achei bastante sensata, em que ela falava que devemos construir, estamos em outro momento temporal, e devemos construir pontes, não muros. Tá, olha só, a gente vai abrir uma exceção somente para essa pergunta, tá? Oralmente, porque senão a gente não segue as questões colocadas no chat como a gente havia prometido. Você quer falar sobre isso, então, sobre essa questão do Leandro? Falo. Eu não tenho um conhecimento aprofundado sobre a questão da política internacional, especificamente desse país, né? A gente lê mais a questão em relação com o Brasil, enfim. Mas o que eu li é que a Alemanha se tornou uma ponte... existe como no Brasil, a questão de algumas autoridades, alguns atores sociais terem sido muito importantes para esse debate. No contexto da Europa, por exemplo, você tem alguns atores que são importantes. A Angela Merkel é uma delas, né? E você tem, por exemplo, o Papa Francisco, que são atores importantes nessa discussão de uma tentativa de uma construção, de uma articulação, de uma resposta adequada à questão da migração para a Europa, né? Que é um processo que não a gente não é generalizado na Europa. A gente tem políticas, como eu mostrei para vocês na Suíça, você tem começo de políticas restritivas e de rompimento com esse paradigma dos direitos humanos muito forte em diversas regiões. Há um crescimento de partidos na Portugal, Espanha, na Itália, mas ela foi um personagem, ela é uma pessoa muito importante para esse debate, e a política migratória da Alemanha também foi uma política que também destoou
bastante. Então, ela colocou muito essa questão. Mas também é contestado dentro da Alemanha, né? Ela foi muito contestada e há um crescimento da extrema-direita também na Alemanha. Isso é importante se notar. Com relação aos Estados Unidos, a gente percebe um fechamento, uma maior restrição dessas políticas. Alguém colocou a questão do 11 de setembro, você tem uma mudança do paradigma da política migratória dos Estados Unidos para a questão da segurança nacional também. Então, você tem um fechamento das fronteiras de forma muito intensa, né, nos Estados Unidos. Então, essa é uma questão que está sendo debatida. Não se sabe se com Biden vai ter grandes alterações, eu estava lendo mapear isso, mas é uma perspectiva que ganhou muita força após 11 de setembro, essa perspectiva do migrante como ameaça, né? Então, é algo bem distinto da Alemanha. Tá bom, Leandro? Espero que tenha ajudado aí, tenha respondido. Ok, beleza. Então, vamos passar para as perguntas do chat. Vamos fazer um primeiro bloco aqui de 4 questões. Não são assim muito complexas, acho que dá para juntar todas. A primeira pergunta da Amanda, a respeito do artigo 14, sobre asilo, eu não sei bem de que peça normativa se refere, talvez o Anderson tenha mais facilidade de identificar. Mas a questão é se existe algum país que é impedido de entrar no Brasil, se eu bem entendi, se o nacional de algum país, né, que seja impedido de entrar no Brasil, se existe esse tipo de impedimento. E também Milene Teixeira faz a pergunta oposta, se existe algum país que impede a entrada de brasileiros, né, no seu território, né? A terceira pergunta, se deslocar, a pergunta da Emanuele Cardoso, se eu bem leio aqui. Está um pouquinho pequena a tela, gente. Se deslocar por questões econômicas e sociais não seria também violação ao direito humano, pensando que muitos dos deslocamentos econômicos são para fugir da extrema pobreza ou miséria. E a quarta participação, na verdade, é uma colocação da Amanda, que ela conhece um pouco da realidade que o Anderson aqui trouxe. Ela faz um trabalho voluntário no CAMI, Centro de Apoio ao Imigrante. É uma instituição que presta serviço gratuito, trabalha com rodas de conversa, cursos, direito de cidadania, orienta sobre documentos, e é o que o professor falou, é muito caro para eles virem e permanecerem no Brasil. Há pessoas que estão com mais de R$10 mil de multa e, no geral, são pessoas vulneráveis. Aqui é um comentário, né? E aí, se o Anderson também quiser dizer algo a respeito. Então, temos aí um primeiro bloco, Anderson, aí para ti. Questão, só retomando, sobre a questão da questão de fronteira fechada. É claro que a pandemia alterou muito essa questão de fronteira fechada, né? A gente teve alterações, atualmente o Brasil é uma restrição ao migrante brasileiro em uma série de países, por conta da questão da pandemia. Anterior a isso, o Brasil não tinha política de fronteira fechada. Pelo menos assim, não encontrei nenhum vestígio disso. Existiu uma tentativa de fronteira fechada quando o governo de Roraima solicitou ao STF uma tentativa de fechar a fronteira com relação à Venezuela devido à falta de possibilidade local de receber e acolher esses migrantes. Existe até um debate sobre essa tentativa, porque ela foi alicerçada sobre argumentos muito xenofóbicos, associando a migração venezuelana a doenças como sarampo e ao crescimento da violência, quando, na verdade, esses dados, alguns pesquisadores vão mostrar que a violência em Roraima vem crescendo desde 2005, então não dá para atribuir o movimento migratório de 2018 ao crescimento da violência, enfim, mas o STF não acolheu essa tentativa enfim, então é importante a gente colocar que não é essa política de fechamento de fronteira. Também não conheço país que tem essa questão do Brasil de fechar a fronteira antes da pandemia, né? Então existe uma política
Dentro dessas relações internacionais, o Brasil pelo menos o que eu vejo, após, principalmente o período de redemocratização, é visto como um país muito à vanguarda nessas discussões. Então, não há esse impedimento, né, a partir dessa perspectiva de fechamento de fronteira. Com relação à terceira questão, quando a gente fala em questões econômicas, pobreza, enfim, acesso a alimento, a gente está falando de violação de direitos humanos. Só que existe um contexto do refúgio, que é o que caracteriza o refúgio, que é o contexto de violência. E incapacidade do Estado, né, ou o Estado é o perseguidor, ou o Estado não é mais capaz de conter a violência que está acontecendo no seu território. Isso é importante porque, embora existem as tentativas de Pacto Global de Migração, em tentativa de estabelecer um plano mais amplo internacional de acolhimento dessas pessoas em situação de imigração, de um jeito mais amplo, o refúgio é uma legislação específica. E aí vai um debate longo, né? Porque muitos pesquisadores, enfim, fala que se você abrir muito, você perde a característica do refúgio. Então, todo aquele processo, aquela agência, por exemplo, o Acnur, toda uma série de construções internacionais legais, institucionais, elas perdem o seu mandato, ela perde a sua capacidade de agir. Então, não, por exemplo, na ONU, quando a gente fala desses contextos de miséria e pobreza, você tem uma outra agência, que é a Organização Internacional de Migração, OIM, que age da outra forma, né? Ele entra por um outro viés que não a questão de construção de abrigo, de campo de refugiados, entende? Embora sejam fenômenos que tratem da questão da violação de direitos humanos, eles são distintos, né? E é por isso que é importante, vamos pegar um exemplo da comunidade boliviana, embora muitos bolivianos venham para cá em situação, não todos, né, mas alguns venham em contexto de questões econômicas sérias, eles têm a possibilidade do retorno, né? E isso é vedado, por exemplo, a questão dos refugiados, porque por vezes se retorna para o país e é uma perseguição política, ele é assassinado. Então percebo que são fenômenos distintos que tratam da violência, violação de direitos humanos, mas que exigem respostas distintas internacionalmente. Não sei se ficou claro a resposta. E a quarta, o CAMI tem um trabalho importantíssimo. Junto com o CAMI tem uma outra instituição, o CAMI e o CRAI. O CRAI também, na cidade de São Paulo, também é de extrema importância, Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante. Essas duas instituições são instituições que tratam da acolhida, do processo de garantia de direitos, de documentação. Então, são instituições que demonstram o quanto houve avanço, né, institucional por parte dos diferentes estados em relação às políticas migratórias. Então, sempre que, no caso de São Paulo, se vocês tiverem algum caso, né, enfim, procura o CAMI, procura o CRAI, procura o Acnur, que tem representação, porque são instituições que podem ajudar com esse processo de acolhida e garantir o direito dos migrantes. Bom. Ok, Anderson, vamos lá, vou fazer um segundo bloco. Tem uma primeira pergunta de Rafael Miller. Até que ponto as leis internacionais possuem o poder vinculante nas leis de cada um dos estados da ONU? Por exemplo, para aceitação de um pedido de refúgio ou justificativa de perseguição política, quais leis são usadas como parâmetro? E, nesse sentido, qual o tamanho do desafio para cumprir a suposta universalidade dos direitos humanos, mesmo nos estados que o aceitam, né? Então, tem uma questão que se desdobra em três, bem complexa. A questão 6 eu já coloquei aqui. A questão 7, a xenofobia é o grande muro dentro e fora do Estado. E a questão 8, desejaria uma crítica contextual de uma fala da chanceler alemã Angela Merkel de que devemos construir pontes e não muros. Pergunta do Leandro Júlio, né? Acho que, como a primeira questão é mais complexa, vamos ficar nessas três, né? Para não juntar muito conteúdo. Vamos lá, Anderson.
Quando a gente fala da questão do refúgio, a gente tem que entender que existe uma tensão entre a lógica dos direitos humanos e a lógica da securitização, né, que é da garantia da segurança nacional, enfim. Essas tensões permearam a discussão do refúgio durante o século XX e XXI. Então, essas relações de força, elas estão presentes na discussão internacional sobre o refúgio, incluindo as questões políticas. Por exemplo, os Estados Unidos, um refugiado cubano, ele é aceito rapidamente nos Estados Unidos na condição de refugiado, por uma questão de disputa geopolítica com Cuba, né? Então, você perceba que essas dimensões, elas estão muito vinculadas a relações que os estados têm, enfim, em relação ao mundo, são relações de força. Certamente, né, o poder vinculante da ONU com o Brasil é um, o poder vinculante da ONU com os Estados Unidos é outro, né? Então, a gente sabe que essas relações são muito assimétricas. Não há sanção contra os Estados Unidos, por exemplo, o Guantánamo, né? Então, a gente percebe que existe essa cobrança. Se eu não me engano, a Austrália passou por uma cobrança, por causa daquele centro de detenção que eles abriam em Papua Nova Guiné. Eles passaram por uma série de cobranças internacionais, né, e pressões, mas pressionar a Austrália é uma coisa, pressionar os Estados Unidos é outra, né? Então, não dá para a gente desvincular uma coisa. O poder vinculante não é só jurídico, ele é político. Então, as relações são muito assimétricas, né? A questão da xenofobia, ela atravessa a xenofobia, assim como o racismo, ela é uma política de Estado, mas também né, ela permeia, ela estrutura a sociedade. Desculpa, né? desculpa, Anderson. Gente, por favor, microfone. A questão da xenofobia, obrigado, professor. A questão da xenofobia, ela atravessa a questão da sociedade, ela estrutura as relações. A relação que a gente tem com o migrante boliviano é uma, a relação que a gente tem com o migrante alemão é outra, né? Então, a gente sabe, essas questões, elas estruturam, por exemplo, a dinâmica de ocupação de território para essas populações. Basta lembrar que a Praça Cantuta, que hoje é onde a comunidade boliviana tem suas expressões culturais, esse momento, né, no domingo de se relacionar, enfim, ela não era originalmente naquela região, era uma outra praça, no Paris, onde eles sofreram um processo de xenofobia muito intenso por querer começar a organizar dessa forma as manifestações culturais naquela região. E por conta de questão de xenofobia, eles se deslocaram, né, para outro território aqui na cidade de São Paulo. Então, elas atravessam, o tempo inteiro elas permeiam. Tá no Estado e tá na sociedade, né? Então, é importante a gente ficar atento a esse contexto. Tinha mais uma pergunta que eu perdi aqui. Que eu acho que é a questão da Jamaica que eu tinha respondido anteriormente, né? Mas... Ok. Beleza, vamos em frente. Tem uma nova questão sobre o Afeganistão, da Rose Caroline, se existem possibilidades de articulação mundial para reverter o que está acontecendo lá, não apenas sobre refugiados, mas internamente também. Então, uma questão número 9. Pode descer um pouquinho? Não sei quem está operando aí a tela. Obrigado. Depois, a questão de Sandra Guedes. Depois dos fatos que vivenciamos no dia 7 de setembro, tenho a impressão que o Brasil está mergulhado numa bolha existencial. Há uma confusão de identidade. Parece que as pessoas não reconhecem suas origens. Tem saída? Tem esperança? Puxa vida. Pergunta que exigiu um bocado do palestrante. Enfim, vamos lá. A bomba está com o Anderson. E a última que temos aqui até agora. É possível afirmar que a discriminação de refugiados e imigrantes é motivada por aporofobia, dado que, independentemente de crença, orientação sexual, etnia, a percepção de marginalização da população em movimento
é justamente pela vulnerabilidade social e econômica. É a pergunta do Vinícius Santana de Lima. Então, vamos lá, essas 3. E com essas a gente finaliza, né, Alex, as perguntas por hoje. Tudo bem, então. Ok. Do Afeganistão, essas questões internas e de discussão da política internacional, acho que tem outras pessoas mais, enfim, com maior conhecimento que eu que possam discutir. Sobre a questão migratória, como eu falei, eu estou tentando ler alguns sites, o próprio Acnur, a ONU, não tem resposta ainda. A resposta que tá se construindo é a construção de muros. O da Grécia foi muito emblemático. Então, possivelmente, a resposta a esse aumento de refugiados no Afeganistão, em princípio, a partir do cenário que a gente está vendo agora, é um cenário bastante tenebroso, né? A primeira resposta foi uma construção de muro de 40 quilômetros. Então, a União, como eu falei, a União Europeia, a perspectiva de articulação da União Europeia também está bastante fragilizada, né? Então, eu sinto que é bem temoroso essa perspectiva. Com relação não, só para retomar, a resposta que está ocorrendo é do Acnur, né? Mas é uma resposta que era para ser provisória e a gente, por vezes, percebe que o campo de refugiados vira moradia por 20, 30, 40, 50 anos, enfim. Então, a gente percebe que o que era provisório se torna permanente por uma ausência de articulação desses agentes internacionais, né? A questão da manifestação, enfim, é uma questão complexa. Eu gosto da resposta do Ariano Suassuna, que ele fala que não é nem pessimista nem otimista, né? Ele é um realista esperançoso. Quando a gente constata que essa questão da ausência de reconhecimento de origem, essa fratura identitária, essas questões de como o racismo e a xenofobia nos constituem enquanto país, eu acho que a gente só vai superar a partir do reconhecimento disso, né? Então, assim como no vídeo lá das crianças, tem esperança, mas sabendo que a gente tem diversos desafios e que eles são bastante acentuados, né? Então, acho que é um pouco essa esperança do realismo esperançoso. Acho que eu parto daí de entender eu acho que a tentativa de discutir esse tema aqui é um pouco isso, né? Pegar essa perspectiva, entender o que está acontecendo para a gente tentar encontrar caminhos, inclusive para a educação, para que essas crianças não sofram xenofobia dentro das escolas. Motivado. Eu não conheço o conceito de aporofobia. Peço desculpas, assim, eu pesquisar, mas eu não conheço. Mas o que você colocou aqui, da questão, só para pegar um termo aqui da orientação sexual, Professor, né? Oi? Só um minutinho. A aporofobia, pelo que eu sei, é algo em torno de ódio ou medo aos pobres e tal. É algo envolvendo pobres no geral, assim. Pessoas desvalidas e tal. Obrigado, estou aprendendo, sempre aprendendo. Sim, né? Não tem como a gente desvincular porque é o que a gente estava discutindo. A recepção de um migrante alemão, espanhol, por uma série de questões, por uma série de questões que permeiam nossa relação com os processos identitários, de classe no Brasil, uma resposta a um migrante boliviano é outra, né? E, detalhe, parte considerável, por exemplo, dos migrantes venezuelanos tem curso nível ensino médio e ensino superior. Isso é muito recorrente, assim, embora não seja, né, mas é muito comum a gente, no diálogo, perceber que os migrantes que conseguiram, em situação de chegaram no Brasil, muitos deles têm inclusive, um nível superior, porque a questão não muitos não conseguem, por exemplo, tem problema de validação de diploma, enfim. Mas mesmo um migrante, né, que vem nesse contexto, que tem um alto nível de escolaridade, né, que consegue chegar no Brasil, ele passa por uma série de questões de xenofobia que um migrante europeu não passa,
né? Por exemplo, o discurso de gente que está vindo roubar emprego é um discurso que aponta para certas nacionalidades, enquanto outras não perpassam essa discussão, estão vindo para contribuir. Então, a dinâmica de funcionamento dessa passa também por questões de classe, sim. Isso é marcado, isso marca o debate da migração no Brasil. Muito bem, bom, reiteramos aí os agradecimentos ao Anderson, né? E apenas a título aqui de fechamento, né? De um modestíssimo acréscimo à fala do Anderson, só lembrar, né? Até a propósito da pergunta que foi feita, se tem saída, se tem esperança, felizmente nós não trabalhamos com a noção de fim da história, né? História é uma coisa que não tem fim. E quem quer que apresente uma visão como essa tem que ser denunciado, né? Pelo caráter, né, falacioso, né, daquilo que propõe como verdade. Então, felizmente, a história é o terreno do surpreendente, né? É o terreno daquilo que não suspeitávamos que seria possível, né? É o terreno das grandes guinadas, né? E talvez, para quem queira ter um pouco de esperança, vale a pena estudar um pouquinho sobre como caíram os grandes impérios, né? As quedas monumentais dos grandes impérios que o mundo já conheceu, talvez sejam exemplos, né? Fatos históricos ilustrativos, né? De como sempre tem saída, né? Então, se é para dar aí alguma esperança, alguma força, né? Eu acrescentaria esses dados aí. Enfim, não sei se Patrícia quer fazer um fecho aí da sessão de hoje. Não, eu não E eu quero fazer só fecho, agradeço, reitero, agradecer. aos monitores, né? A Ana, ao Pedro, a Sara e ao Felipe pelo apoio. Vai lá, Patrícia. Olha, primeiro agradecer imensamente a todo o nosso público querido que nos assiste até agora, ao palestrante Anderson, que me deixa extremamente feliz com essa palestra riquíssima, que faz a gente aprender muito e refletir mais ainda, ao professor Alex, excelente condução, os queridos monitores, avisando que na semana que vem nós teremos a aula com o professor Alex, né, Alex? A próxima aula é a sua aula sobre o direito das favelas. Isso é um tema que me emociona particularmente e me traz uma felicidade imensa do Alex compartilhar essa reflexão com a gente, que tem norteado várias pesquisas que o Alex fez ao longo da carreira, da vida, e mais presentemente, né, ele tem feito um diálogo com os países africanos muito profícuo a partir dessa temática. Portanto, gente, é uma aula absolutamente imperdível, porque é única. Se não assistir, só vai ter que ver depois, online, depois no canal Diálogos sobre a História da África. Para quem perguntou, a aula passada da Lúcia já está lá no canal, tá, pessoal? E sobre o PowerPoint dela, o que ela disponibilizou, ela ainda não nos mandou, mas assim que ela nos enviar, a gente dá um retorno a vocês, tá bom? Um grande abraço, até semana que vem. Eu vou moderar o professor Alex, ter essa honra, né? E a gente se encontra lá. Tudo de bom, pessoal. Uma boa semana. Até logo, pessoal. Boa semana aí para todos e todas. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Anderson. Obrigado. Sucesso aí no trabalho. Obrigado, professor.